Então, uma boa noite a todos. Com a licença e com as bênçãos, pedimos as bênçãos de nosso Pai Oxalá e nosso Pai Oxóssi para iniciar mais um estudo de hoje, que a gente vai continuar falando sobre os orixás universais, os orixás positivos, né? Abençoe, filha. Abençoe Simone também, a Maristela, que estão chegando. A Arielle, tô pensando agora. Daqui a pouco aparece. E só para lembrar, quem está meio entrando agora, chegando agora, para lembrar, tá? Que a gente está falando dos aspectos gerais, é uma parte final do livro que a gente está estudando, e é também uma revisão, né, de algumas coisas que a gente já viu, tá? Mas só para vocês entenderem, os orixás, eles são cósmicos e universais. É só um nome que o Rubens Saraceni dá, tá? São orixás positivos e orixás negativos. Isso não tem nada a ver com bem e mal, esquerda ou direita. Os orixás positivos, eles irradiam energia e os negativos absorvem determinadas energias. Então, essa é a diferença em relação a isso, tá? Então, a gente está terminando de estudar os orixás universais, que são os orixás positivos, tá? Então, a gente falou na semana passada, né? Falei de Obaluaê, tá? E hoje a gente encerra os orixás positivos, né? Com o Iemanjá. Mas antes de falar sobre Iemanjá, só para a gente encerrar aquilo que a gente começou a falar, eu falei muito semana passada sobre a diferença de Obaluaê e Omulu, tá? E aí, gente, só para vocês entenderem que não... Ah, mas no terreiro que eu tinha, não era assim, era diferente. Não tem problema nenhum. Inclusive, a gente estuda, não é para ficar aqui apontando quem está certo e quem está errado. Muito pelo contrário, é para a gente ter uma outra visão, para a gente ter uma visão talvez um pouco mais diferenciada de cada uma das energias. Isso não quer dizer que o terreiro que não cultua o Baluaê, que não cultua o Mulu, está errado. Não existe isso. É a forma de trabalho de cada um. A gente está numa época, gente, de vivência, de intolerância diária, contínua. Hoje, eu nunca falo de política, nunca misturo as coisas, mas hoje eu estava assistindo, eu tenho um programa que se chama O É da Coisa, com o Reinaldo Azevedo, ele é um programa de peso, assim, nacional, a gente assiste toda noite, né, é a forma da gente acompanhar o noticiário, e há anos já. E hoje, ele fez um discurso muito bacana, inclusive falando bastante da Umbanda, falando sobre a demonização do discurso da primeira-dama, né, que demonizou as religiões, tanto Umbanda, Candomblé, dizendo, mostrando lá uma imagem, né, do ex-presidente tomando um banho de pipoca, tá? E que aquilo era do demônio, né? Que tinha Exu, que Exu tinha, aí aparece uma outra cerimônia dizendo que Exu estava, né, amparando o ex-presidente, tal na campanha, e ela destruiu, assim, que era de diabo, que não sei o quê, bababá, bababá, aquele discurso, né, extremista que a gente já bem conhece. E ele falou, né, nesse programa muita coisa, foi muito bacana. Por quê? Porque é um programa de renome nacional, né? Inclusive ele fala, ó, quem acha que Exu é diabo, ou quem demoniza as religiões de matriz africana, e aí ele fala, né? Inclusive é uma banda que não é africana, que é brasileira, mas é tratada como, né, de matriz africana. Essas pessoas são intolerantes, essas pessoas são imbecis, não sabem do que estão falando, tal, e falou um monte de coisa, tal, foi falando até da origem de Exu, tal, então foi bem bacana por causa disso, né? A repercussão que isso tem, né? Esse discurso de ódio que não cabe mais. E assim, só para a gente deixar bem claro, tá, gente? Não é que não cabe mais para o outro, não cabe mais para ninguém, não cabe inclusive para a gente.
porque em vários momentos nós também somos intolerantes e preconceituosos. Quem nunca aqui ridicularizou e tirou sarro de evangélico? Então, é para repensar as nossas atitudes, bem pensado, tá? Para a gente, a mesma medida que a gente mede, a gente é medido, né? Então, a intolerância, ela deve ser combatida em todos os níveis, inclusive por a gente, né? Não atacar as outras, mesmo que seja muito diferente da nossa, porque a gente não quer que seja feito isso com a gente também. Então, só para vocês, se vocês quiserem ver, tem um programa no YouTube, é bem legal. Foi hoje que eu achei bem bacana, tá? Então, continuando aí, por que eu vou voltar a falar da diferença de Obaluayê e de Omulu? Por quê? Porque esses dois orixás são orixás que regem, os dois também, que regem o nosso campo santo, tá? Por que que Obaluayê é o orixá da cura? Porque a frase que se diz na lenda da criação é que Obaluayê carrega as chagas da humanidade. Então, por baixo daquela palha, tem o corpo cheio de chagas de Obaluayê, e ele carrega, como se ele tirasse as chagas da humanidade e colocasse nele, tá? E isso, gente, por isso que ele é o orixá da cura, né? E a gente tem todo um contexto agora para trabalhar, por quê? Porque eu falei sábado, né, sobre a gente ir no cemitério. Aí teve uns par, assim, que, eu queria ir, eu queria tanto ir. Aí teve outros que, eu não quero, eu não me sinto preparada, eu não quero ir e tal. Só para vocês entenderem, então, o Campo Santo, mesmo quem não vai, independente de ir ou não, para vocês compreenderem o cemitério, que talvez seja o campo de força mais complexo que a gente tem. É diferente do mar. Você chega lá na frente do mar, você tem várias entidades também, né? Você tem Iemanjá, você tem Ogum, que é na beira, né? na beira-mar ali você tem Ogum, você tem Exu também na faixa de areia. E Bruna tá atrasada, filha. É assim. Ó, eu dei o recado sábado, é que alguns faltaram. Nós vamos, eu já encaminhei o ofício para o Jesuel, tá? Se eu não me engano, vai ser dia 26, né, lindo? Pro dia 26, tá? Agora é de agosto, né? Nós, nós encaminhamos o ofício pedindo autorização da prefeitura para poder participar, fazer um culto, fazer um trabalho, né, lá no cemitério. Aí até já fazia tempo já que a gente estava conversando, né, com o Gisuel e já estava sendo avisado que precisaria fazer, né, um trabalho para a casa. E aí, enfim, nossa, Gisele, mas não tem como levar todo mundo. Não tem como, não dá, gente. Já vou explicar por quê, tá? Pra vocês não se sentirem, ai, não é panelinha, não é nada. O critério foi esse. O médium que atende, vai. Só vai os médios que já atendem, que estão autorizados pelo vô a atender. Por que isso? Porque o cemitério exige um preparo gigantesco. E quando eu falo preparo gigantesco, é uma coisa muito séria. Inclusive, tá? Eu não falo para assustar, tá? Porque é para ter extremo respeito. Você não pode entrar no cemitério com a cabeça voando, porque senão você vai se lascar. Isso não é um talvez, isso é um certo, é uma certeza, tá? Só para vocês entenderem o cemitério, o quão sagrado ele é. Quando você entra no cemitério, a porta e todo o muro em volta do cemitério é campo de Ogum de Ronda. Então eu tenho Ogum de Ronda fazendo toda a guarda do muro do portão, todo o entorno do cemitério é campo, é ponto de força de Ogum também, tá? Então você já começa pedindo licença e saudando Ogum. Quando você entra dentro do cemitério, eu tenho atuação
de Exu e Pombagira como seus campos de força naturais. Então, o campo de força natural de Exu e Pombagira é no cemitério, tá? Em geral, toda a esquerda. Então, está dentro do cemitério, mas com muito mais especificidade, ou seja, muito, vamos dizer assim, com uma atuação muito mais afim, os Exus e Pombagiras, que são ligados ao Mulu, ao Baluaê. Então, você pega, por exemplo, o Exu que eu trabalho, que é Exu Caveira, ele é um Exu de Omulu. Então, é o campo santo, é campo dele mesmo. Então, Exu e Pombagira estão trabalhando ali, aquele é o campo de força deles. É o habitat, vamos dizer assim, o habitat natural. Eles trabalham em todos os lugares, mas lá é o ponto energético deles mais forte. E eu falo para vocês, gente, quando eu recebi Exu dentro do cemitério, foi totalmente diferente, mas totalmente diferente. Acho que eu até comentei com a Angélica, eu falei, ó, quando você recebe fora da tenda, né, fora do templo, é diferente a sensação, inclusive é muito mais leve fisicamente. Porque Exu para mim sempre, né, às vezes vem pesado, você sente aquele peso, retorce, né, muito. E lá dentro do cemitério, nossa, tava altivo, assim, uma coisa totalmente diferente. A Pombagira não, ela já estava perto do normal. Então você já tem Ogum, Exu e Pombagira. E cemitério é campo de Iansã, minha mãe. Por que cemitério é campo de Iansã? Ah, mas não é o bambuzal? Também. Mas cemitério é campo de Iansã. Quem é, por excelência, que recolhe todos os eguns, todos os espíritos perdidos? É Iansã. Onde é que tem mais espírito perdido? É dentro do cemitério. Então, lá dentro é campo de Exu e Pombagira e também de Iansã. Entende? Então, é um campo de força de Iansã natural. E aí, especificamente no cruzeiro, eu tenho o Baluaê acima e o Mulu abaixo. Aqui, o Baluaê, abaixo do cruzeiro, o Mulu. À direita, o Baluaê, à esquerda, o Mulu. Só campo energético. O Mulu não é de esquerda, tá? Só para deixar bem claro, tá? Então, você fala, nossa, tem orixá pra caramba dentro do cemitério, que coisa maravilhosa. Sim. Sabe por que tem esse tanto de orixá dentro do cemitério? Porque lá é o maior local de concentração de espíritos perdidos. É muito grande, é gigantesco. Então, a concentração de eguns, ou de espíritos desencarnados, perdidos, vagantes, etc., como vocês queiram chamar, tá? É lá dentro, gente. Tem muita alma lá dentro, muita, 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 muita alma. Então, não é um lugar de você ir lá assim, sabe? Você tem toda uma população ali dentro, né? Extremamente sensível. Detalhe, além dos eguns, que são os espíritos perdidos, você tem dentro dessa classificação, não vou colocar egum, porque eu acho que é um nome tão pejorativo, mas pensa desses desencarnados, espíritos desencarnados. Você tem ali dentro do cemitério espíritos desencarnados das mais diversas situações. Você tem desde da pessoa que acabou de desencarnar e está ali por alguns dias até ser encaminhada, que é uma coisa razoavelmente normal, tá? A pessoa acabou de morrer, até a pessoa se conscientizar ou acordar do choque, né? Da morte, alguma coisa assim, alguns dias ali até o plano espiritual conseguir recolher e levar para outro lugar, fica no cemitério. Muitos ficam no cemitério. Mas você também tem as almas perdidas que estão ali há décadas, preso dentro do corpo, apegado à matéria. Tem gente que... Então, assim, é muita gente.
Porque você não sabe a situação que o espírito morre, cada um é um. Só que quando você entra lá dentro, você tem gente que está ali fresco, ou seja, acabou de morrer, e você tem gente que está ali há décadas. Está aprisionado ali dentro do próprio corpo, aprisionado no caixão, daquelas coisas mais tenebrosas que a gente ouve falar, porque isso tudo é possível, tá? Só que além disso, de todo esse bando de gente desencarnada ali dentro, você ainda tem os vampiros, os espíritos vampirizadores que se aproveitam da energia dos desencarnados. Quem são esses espíritos? Tem vários livros, tá? Conforme vocês forem lendo, vocês vão ver essas situações. Quando o espírito acaba de desencarnar, demora alguns dias até que a força vital, a energia vital, deixe por completo o corpo físico, tá? Então, a pessoa desencarna, não é que assim, desencarnou, fechou o olho, a alma já pli, 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 vai para onde tem que ir e o corpo virou um resto, um sacão de lixo. Não, senhor. Ainda fica, mesmo quando o espírito vai saindo do corpo, que é um processo, não é imediato, tá? Fica impregnado de energia vital este corpo físico, dentro do cemitério. E tem uma quantidade gigantesca de espíritos vampiros que vão lá para sugar essa energia vital desses espíritos que acabaram de desencarnar. Estou chamando de vampiro porque, assim, são aproveitados. E por que isso? Porque a energia vital, gente, é valiosíssima do lado de lá. A energia do vivo é disputada à tapa pelos grandes das trevas, porque eles usam diversas, além dos vícios do próprio espírito, tá? Que eles conseguem saciar, se reequilibrar, se reenergizar com a nossa energia que eles conseguem sugar do cadáver. Então, você tem um vampiro de cadáver, aos montes, tá? Além disso, você tem capatazes, feitores espirituais que estão ali escravizando esses espíritos. Você tem esses mesmos malfeitores que estão ali aprisionando espíritos recém-desencarnados e que não estão... Ninguém vai mais no cemitério. O que você falou? Eu? Você está falando, até o microfone está aberto. Peraí, eu vou fechar. Então, vocês estão entendendo por quê? Tem todos esses espíritos que estão ali, é como se pegasse um chicote e escravizasse outros espíritos para arrecadar energia vital para eles. E não é gente bobinha não, tá, gente? É, gente graduada nas trevas que faz esse tipo de serviço. E tem inimigo que vai lá e fala, meu inimigo morreu, não está mais na carne, agora que eu vou acertar minhas contas com ele. E vai lá para capturar, para aprisionar, para castigar espíritos no próprio túmulo, às vezes. Olha a quantidade de coisa. Além disso, a gente tem uma série de trabalhos de energia muito densa, muito pesada, tá? Que precisam daquela energia do defunto. Já viram? Tem uma mulher até na internet, tá, gente? Que eu vi ela no TikTok lá ensinando a fazer as coisas fazer as coisas e jogar dentro da cova aberta. Ai, só por Deus. Mas, enfim, tem vários tipos de trabalho de magia negra, de trabalhos negativos. Eu não vou falar de quimbanda, porque a quimbanda tem vários significados, tá? Mas trabalhos pro mal, tá? Que usam a energia do defunto. Cabelo de morto, unha de morto, osso de morto. Isso aí é usado em inúmeras feitiçarias. Então, você tem todo... E para conseguir chegar nisso daí, esse espírito desse feiticeiro, ele tem que estar aliado a uma série de espíritos ali que vão permitir que esse trabalho aconteça. Dito tudo isso, tá? Dito tudo isso, fala para mim. Você vai entrar dentro do cemitério e vai ficar, ai, que legal, se lascou. Vocês me desculpem a palavra, não é bem essa, é uma palavrão que eu queria soltar. Se
fifofó. Por quê? Porque é extremamente sério, gente. Por isso que eu tô falando tudo isso para vocês, não é para assustar ninguém, mas é para vocês entenderem a quantidade de coisa que está acontecendo ali naquele ambiente. E no meio de todos esses espíritos, de toda essa coisa arada, tá lá Yansan recolhendo aqueles que podem ser recolhidos, tá lá o Baluaê recolhendo aqueles que podem ser, encaminhando, né, dando passagem para aqueles que podem ser recolhidos, tá o Mulu finalizando o processo de desencarne daqueles que podem, né? E tem Exu e Pombogira tentando dar ordem no caos. Gente, é um negócio extremamente tumultuado o cemitério, tá? Muito tumultuado. Então, é um serviço, assim, isso tudo é parte que exige muito cuidado, tá? Por isso que eu falei para o Dilson, eu falei, ó, tem que ser os médicos que atendem. Por quê? Porque os médicos que atendem, em tese, são médicos que já estão aptos a lidar melhor com essa energia de terceiros que podem vir a interferir ali dentro, entendeu? É só por causa disso. É muito delicado para o médium em desenvolvimento ter que lidar com tudo isso e ainda lidar com suas entidades. Vocês estão entendendo? Então, você tem que lidar com a sua entidade que você ainda não está totalmente acostumado, identificando, e ainda lidar com todo esse entorno. Não dá certo, tá? Então, essa é a parte que exige, por isso que não foi o critério, não foi outro, tá? Então... O que está sendo feito lá é um trabalho no cemitério. É. Não está indo lá se revelar, inclusive. E o que vai ser feito lá, gente, vou na sequência, é um trabalho para a casa e para os médios. Não é uma visita e não é acender vela no cruzeiro e nem fazer coisinha que ensinaram no cruzeiro. Entende? É bem diferente. Por quê? Porque nós vamos lá, é feito um trabalho onde são recebidas entidades que trabalham com o chefe da casa. Então, vai lá o Jesuel, recebe as entidades, e geralmente vem todas essas entidades. Outra vez veio o Exu, Pombogira, veio o Baluaê, veio o Preto Velho, tá? Então, foi uma série de entidades que vêm para guiar o trabalho, veio o Xumirim, tá? Para guiar o trabalho lá dentro. Eles guiam e encaminham o trabalho lá dentro. E aí, gente, a parte bonita, né? A parte muito, muito, muito linda, que é assim, não vai lá para espiritar. O que é espiritar? Ficar lá brincando de incorporar ou incorporar porque acha, né, que é legal. Aquele trabalho é muito, muito profundo. Muitos espíritos precisam de socorro lá dentro do cemitério. Tá? Muitos. E o dia, eu me emociono porque eu vi, que foi um dos primeiros que a gente recebeu, quando eu recebi o Baluaê, eu vi aquela luz dourada que invadiu, assim, o cruzeiro e foi entrando, era como se abrisse um túnel, assim, de luz dourada e foi vindo aquela multidão, mas era uma multidão, eram milhares de pessoas, era um negócio absurdo. E aqueles espíritos foram entrando dentro daquela luz dourada, como se entrassem para o interior de Obaluaê, assim. Foi uma coisa mais linda do mundo. E depois, quando veio o Exu me explicou o que tinha acontecido, porque eu só vi, mas não entendi. Eu malemar conhecia o Baluaê. Eu lembro que eu lembrava um ponto de Obaluaê, só eu ainda, né? Fui lá, cantei o ponto e tal, porque Exu veio e ele falou, ó, a gente fica muito, muito grato que vocês vieram até aqui, nesse Campo Santo, porque tem muitos trabalhos que precisavam ser feitos aqui, de encaminhar esses espíritos, que precisavam da energia do vivo para conseguir ser feito. Então, eles esperaram esse momento para poder encaminhar. Então, tinha muita alma ali que precisava da energia, que eles chamam, no Espiritismo chama de energia animal, que é a nossa, do vivo, para poder tirar, dar o choque energético e conseguir resgatar aqueles espíritos presos, aprisionados, escravizados. E tinha gente tudo quanto é jeito, tá? Então, ele falou, me explicou tudo isso, agradeceu,
né? Porque os vivos estavam lá, eles sabem que não é fácil, não é simples, né? A gente tem todo um ritual, a gente não pula o cemitério, pula o muro e faz coisa errada, Deus me livre. A gente foi autorizado, pedido, explicado, né? Então, uma coisa, assim, dá um certo trabalho, né? E foi muito bonito, muito, 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 muito bonito. Justamente porque consegue, nesse ambiente, dar esse choque de energia e fazer resgate. Sim, vários, como eu expliquei no começo, né? São todos. É que o que eu vi foi de Opaluaê, mas Exu estava atuando, Pombogira estava atuando, Exu Mirim estava atuando, só que não me pergunte direito o que eles estavam fazendo, porque eu não vi, né? Então, a gente vê em alguns momentos, outros não, alguns têm mais evidência, outros menos, né? Eu só sei que Exu Mirim veio, saiu lá correndo, que eu morri. Aí é a única entidade que eu fico receosa. Por quê? Porque Xumirim a gente não controla muito, né? E ele saiu correndo, eu falei, é já que ele vai cavar nessa terra aqui e vai me cavar dentro de uma cova. Eu tava vendo a hora que eu tava voltando cheia de terra. Falei, meu Deus do céu. E saiu lá, aquele escuro no meio dos túmulos, ele... Eu falei, não acabou, né? Acabou o medo. Mas não acabou, não. Ele ficou bom, ficou mais. Ele foi chamando, foi recolhendo, foi falando e foi avisando. Ele estava lá avisando. A impressão que eu tinha é que ele estava avisando, chamando, conversando com não sei quem ali, não vi. Né? Mas então, assim, é uma quantidade de coisa, e isso tudo, gente, a gente traz para dentro da casa. Você já imaginou a quantidade de espírito que é recolhido, que é aprisionado dentro dos trabalhos que a gente faz aos sábados? É gigante a quantidade. A gente vê um, sente outro, mas é muito maior que isso. E a gente vai, quando você vai para o cemitério e faz um trabalho para casa, você traz toda essa força, toda essa energia, todo esse axé para dentro da nossa casa. Faz as duas pontas. Traz do cemitério para dentro da nossa casa e leva as coisas da nossa casa que precisam de encaminhamento para dentro do cemitério para ser tratado. Então, é importante ser feito de vez em quando. Só porque não precisa ser sempre, tá? Não é uma coisa que fica lá, né? Tem gente que fica numa neura com o cemitério, cultuando, mas eventualmente a gente tem que fazer. Então, amanhã ou depois nós vamos novamente. Até lá, outros médios também vão estar preparados, vão fazer, tá? Estou avisando tudo isso, eu estou falando para vocês entenderem toda a complexidade desse trabalho. E é um trabalho, né? Então a gente faz, tem toda a ligação, vou ver depois com o Josuel, mas provavelmente vai ter algum link, alguma ligação, algum endereço energético de cada médium com esse trabalho também, tá? O que é endereço energético? É alguma coisa que liga cada um de vocês ao trabalho que a gente vai fazer. Então, pode ser desde um nome escrito no papel, que a gente leva a um objeto, né? Então, qualquer coisa nesse sentido. Não sei direito ainda o que vai ser, mas provavelmente vai ter, tá? Como assim? Não, Luana, claro que vai no cemitério firmar vela. Mais do que correto. Eu vou sempre. Eu só não vou mais porque não dá tempo. Por quê? Você vai firmar vela. Para onde que você firma a vela pro preto velho? Qual que é o ponto? Onde é que os pretos velhos vão rezar? Lá no Cruzeiro das Almas. Lá no Cruzeiro das Almas, onde os pretos velhos vão rezar, vão orar, né? Então você vai no Campo Santo com todo respeito, só que tá entendendo? Não é para ficar com medo, é para você ter respeito. Não é para ir lá ficar curiosando os túmulos, brincando, você entendeu? Você vai lá, vai, pede licença. Ó, gente, esse negócio de tem que entrar, essas mandingas, esses detalhes, sinto muito, isso para mim é tudo superficialidade. Não achei nada até hoje que dissesse que você tem que entrar de costas, sair de frente, bater 3 palmas, dar 3 pulinhos, fazer não sei o quê. Isso tudo é crendice, tá? A forma que você tem que entrar no cemitério é com respeito.
É assim, é da mesma forma que você entra dentro da sua casa, dentro do seu templo. Então, ai, tem que entrar de frente, fazer assim, depois você sai de costa, não pode olhar para trás, tem que fazer no seu... Ai, gente, para com isso. Não é de ser besta, né? Você entra com respeito. Entra, pede licença para algum que está na porta cuidando. Saravá, senhor Ogum de Ronda, que está aqui guardando esse campo santo, dá licença para eu entrar, firmar minhas velas. Você entra lá dentro, a hora que você está entrando no portão, você já pede com a sua licença, né? Senhora dos Ventos, minha mãe Ansã, me permita entrar no teu campo santo, Laroie, Exu e Pombogira, me permita entrar aqui para firmar minhas velas lá no cruzeiro, ou você fala o que você veio fazer ali, né? E entra, chegando lá no cruzeiro, saúda o Baluaê, saúda o Mulu, ou só um, né? Conforme a tua cultura, firma a vela no cruzeiro, faz as tuas orações e deixa, não tem tempo, pede licença, volta, não tem problema nenhum. Não é para deixar de ir no cemitério, eu só estou explicando a diferença do que vai ser feito enquanto trabalho dentro do cemitério, que é diferente, sei lá, acender uma vela e fazer o trabalho, incorporar dentro do cemitério, entende? Então, é para ir, né? Vão fazer, alguns mais, outros menos, mas muitas vezes as entidades, os pretos velhos pedem para a gente, ó, tal coisa tem que deixar no cruzeiro, tal coisa tem que levar no cruzeiro, né? Ou acende uma vela no cruzeiro, né? Isso é muito comum e a gente faz. Então, é um lugar onde a gente vai, a gente deve, né? Deveria frequentar, na verdade. E eu frequento desde criança, amo o cemitério, mas assim, eu tenho, para mim aquilo ali é tão mágico e tão quieto, sabe? Que eu tinha um encanto natural, eu não sabia na época por quê, mas era um encanto natural de eu ir desde criança. Aí só para vocês entenderem, gente, como que a gente é, só para vocês não se sentirem, eu conto essas coisas, para vocês se sentirem assim, falar, nossa, a gente é tão besta, né? Para não achar, falar assim, nossa, né? Que a Silvia vem, fala essas coisas, dessas aulas, não sabia nada. Uma vez, a primeira vez que o Preto Velho mandou acender a vela no cruzeiro, minha madrinha, né? Minha madrinha mandou acender vela, ó, você vai acender vela no cruzeiro, né? Aí eu fui na segunda-feira, eu falei, fui na segunda-feira, eu fui lá, levei a velinha, acendi no cruzeiro. Aí na outra semana fui de novo, na terceira semana fui de novo. Aí calhou de faleceu o marido dela, o seu Zé Rosa, e ele faleceu e a gente foi no velório. Aí o Gustavo foi comigo no cemitério aqui em Arapongas. Aí eu fui passando assim, eu falei assim, olha, daqui eu acendo a vela aqui, já faz três segunda-feira que eu venho aqui acender vela. Ele olhou para mim assim, ele, aqui é o ossário, não é o cruzeiro. Eu não sabia nem onde que era o cruzeiro, mas pensa numa meio idiota que era eu. Eu acendi vela no ossário, falei, acendi para as almas então, né, tá, dos ossos lá, dos defuntos perdidos. Falei, agora já foi. Aí ele, cruzeiro é lá embaixo. Cruzeiro é aquele que tem a cruz grande. Entendi. Porque, gente, eu não sabia nada. Então, às vezes, quando você tá, né, tá iniciando, pede para fazer as coisas. Por isso que eu falo, sempre perguntem. E se não entende, pergunta, detalha. Porque para você entender o negócio errado e fazer uma caca, gente, é fácil, tá? É fácil mesmo. É igual a primeira vez que a minha madrinha falou para tomar banho de colônia, eu falei assim, mas tem que ser colônia do Boticário, da Avon. Eu não sabia que era colônia, né? Porque colônia eu achei que era um perfume, né? Aí que ela, não, colônia é a planta. Aí eu, tá, Jesus amado. E assim, daí vai as minhas pérolas de, tá? Mas tudo isso por quê? Porque eu não conhecia, eu ia, tá, mas não, você não tem, é um outro olhar, entende? Então agora é um outro olhar com as coisas do cemitério. Então quem gostava, às vezes tem gente que não gosta. Por quê? Justamente porque quando você vai no cemitério, num velório, né, num enterro, ou quando você vai no cemitério numa outra circunstância, pode ser um pouco pesado,
Tem gente que sente mal, tem gente que vê as coisas lá dentro, sabe? Tem uma prima minha que ela ia lá no cemitério e o povo ia conversar com ela e ela tava tudo morto já. Então, assim, né? Você fica assim, tem gente que fica um pouco receosa, não tem problema. Isso eu já falei para vocês, que é uma questão de afinidade com aquele tipo de trabalho, com aquele tipo de campo, de ponto de força, né? Então, alguns vão ser mais afins, outros vão ser menos afins. É como no mato, lembra que eu falei, ó, não tem afinidade com o mato. Vou, adoro, acho lindo, mas não é confortável para mim. Eu fico assim, ó, toda hora vai vir algum bicho, assim, ai meu Deus do céu, não sou, não é para mim, né? É o mar, então, gente. Vocês vão ver a Iemanjá um dia, se Deus quiser, nós vamos para a praia juntos. Vocês vão ver até que profundidade que vai a minha Iemanjá, a entidade. Vai isso daqui, ó. É no toquinho da canela. Só. Mas muito esforço. É só no toco da canela, porque eu não gosto de água. O mar, então, com aquele mundaréu de água, Jesus, nem pensar. Eu fui daqui lá falando, não vai entrar, pelo amor de Deus, eu morro afogada, me salva. Não, 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 não. Então, assim, eu não tenho afinidade, entende? Eu tenho afinidade com o cemitério. Vocês dão risada, vai ver tudo verdade. Tem até foto depois. Só entrou só as pontinhas do pé, assim, aí manjar na água e vazou. O povo tudo entrando. Tchá, tchá, tchá. Eu lá. É assim, cada um tem as suas afinidades, de acordo com a nossa nascença, com a nossa hierarquia, com a nossa ancestralidade energética, né? Falando em mar, aí agora nós vamos, para finalizar, a nossa última, né? O nosso último orixá universal, o nosso último orixá, que é a nossa mãe Iemanjá. Que, embora eu entre só o toquinho do pé na água, o meu respeito, meu amor por ela é gigante. E eu fui pro mar e eu chorei, e eu chorei, e eu chorei que nem uma desesperada. E eu sou grata a todas as entidades de Mamãe Iemanjá, até hoje e sempre. Então, eu sempre vou chorar com ela. Por quê? Porque ela é a mãe. Iemanjá, todo mundo fala de Oxum. Oxum é mãe, mas Oxum é o momento da concepção. Oxum é a concepção. Mas quem gera a vida é Iemanjá. Ela é a grande mãe da humanidade, né? É a senhora da geração. Tanto que a energia dela, se Obaluaê era a evolução, Iemanjá é a vida. Iemanjá é quem dá vida. Ela é a mãe da vida, ela cria tudo e todos. Todos nós passamos pelo ventre materno cheio de água. A humanidade, de acordo com a teoria da evolução de Darwin, veio da água. Nós somos gerados da água. Ela que gera, né? Então, ela é a mãe da vida, é a maternidade. Ela é a mãe mais de colo, assim, aquela que te cria mesmo. Então, não tem nem como não se emocionar falando dela, né? Dentro desse polo, né? Dentro desse polo positivo, da mesma linha, então nós temos a linha da geração. O Baluaê era a linha da evolução. O Baluaê e Nanã. Agora nós temos a linha da geração. Quem gera tem Iemanjá e Omulu. É quem cria e quem termina. Iemanjá e Omulu. São os dois polos, positivo e negativo, da mesma linha. É a vida e a morte. Tá? E Iemanjá expande a vida, Omulu absorve a morte. E absorver a morte e absorver o fim é muito bom. Por isso que eu falei muito da diferença de Obaluaê e Omulu. Porque o Omulu, ele absorve as coisas que precisam terminar. Ele absorve, como se ele absorvesse o fim.
E as coisas terminam, as coisas que precisam acabam. Acaba o medo, acaba a ignorância, acaba um relacionamento tóxico, acaba um vício, né? E Iemanjá gera, ela simboliza toda a maternidade, o amparo materno, a mãe propriamente dita, né? Ela faz, né, com as suas projeções e aí nos seus entrecruzamentos. Então, lembrando, é como se a linha de Iemanjá saísse diretamente de Deus e depois se abrisse em 7 outros sub-raios luminosos, que são os orixás intermediários, que são os cruzamentos de Iemanjá com Oxalá, ou seja, ó, pensa, se Iemanjá é geração, então eu tenho geração da fé, é o primeiro lá. Geração da fé, Iemanjá e Oxalá. Estimula os seres, cria a fé. Entende? Que é criar. Segunda linha, Iemanjá mineral ou Iemanjá do amor. Então, criar o amor e a concepção. Criar amor, né? Iemanjá vegetal, criar o conhecimento, gerar conhecimento, né? Gerar a ordem, gerar o saber e a última linha, que é a linha da geração pura, que é Iemanjá e Iemanjá, tá? Então, esses entrecruzamentos nos dão todas as direções que a vida e a geração, a criatividade podem ir, né? Porque eu sempre brinco que eu tenho um filho de Iemanjá aqui dentro de casa, né? Que é um filho de criatividade, extremamente criativo, né? Os filhos de Iemanjá têm a fama de ser fofoqueiro, mas isso não é verdade, porque eu tô gostando. Nem todo filho de Iemanjá é fofoqueiro. O Gustavo tá aqui, ele não é fofoqueiro. Então eu não posso falar nada. Mas os filhos de Iemanjá são pessoas criativas. Por quê? Criam. Iemanjá gera. Então eles criam, eles são criativos, eles criam coisas, sejam elas intelectuais, materiais, artesanato, né? Olha lá. Ah, o Eros também é filho de Iemanjá? Então, eu falei, nem todo filho, né? Os filhos de Iemanjá, mas tem a fama, tem, viu? A fama de fofoqueiro tem. Outra fama que agora, essa não dá para desmentir, gente. Filho de Iemanjá é vaidoso. Sabe aquela Iemanjá se olhando no espelho, assim, ó? Os filhos de Iemanjá são uma delícia, que são vaidosos, gosta de coisa bonita, gosta de coisa cara. Eu falo para o Gustavo que ele gosta de coisa cara e inútil, né? Então, assim, para mim, mas ele ama aquelas coisas, sabe? Assim, a cara dele tá brava. Né? Então, eles são assim vaidosos, passa perfume para dormir, ama perfume, ama as coisas, sabe assim? A Lacaça tá lá. Então, são filhos vaidosos, cada um com seu tipo de vaidade, claro, né? Mas são filhos que gostam, né? Que ostentam, gente, a beleza da mãe. Que ela é toda graciosa. Minha mãe já ela é a rainha da graça, da leveza. É orixá de leveza, de graciosidade, né? Então, traz essa característica, mas principalmente a característica da criatividade, que é gerar. Quando você é criativo, você está criando alguma coisa. Então, isso é muito marcante nos filhos de Iemanjá, essa criatividade, né? Além da certa oscilação, sabe? Igual a maré do mar, que sobe, que desce, que sobe, que desce. É os filhos de Iemanjá, que tá bom, tá ruim, tá de bom humor, tá de mau humor, sabe assim, aquele sobe e desce, o balanço da maré, tá? Aquela pessoa que... Ah, tem mais filho de Iemanjá que... Ixi, agora mexi com vespeira aqui, tá cheio. Eu preciso... Ó, eu não vou
Como eu disse, eu não vou voltar atrás, sabe por quê? Porque eu sempre falo para o Josué, eu falei, Josué, esse terreiro tem muita fofoca, porque tem muito filho de Iemanjá e de Oxum. Eu, eu falei, é muito filho de Iemanjá e de Oxum, esse povo é muito fofoqueiro, esse povo desanda a falar, Deus me livre e guarde. Aí ele dá risada, porque ele também é filho de Iemanjá, né? Então eu incluí ele também. Ele também é da fofoca. Mas para você a gente fala, né, dessas coisas, eu brinco assim, né, por causa disso, mas a vida como existência e ter essa mãe, né, esse meio que nos ampara, ela é essência, ela está em nossa essência, está na essência da humanidade. Somos todos filhos de Iemanjá. Não tem quem corre da água. Não tem como. Você nasceu dela. Todas as pessoas. Então, o Rubens Saraceni faz algumas observações aqui, né, muito bonita. Que ele fala, quando ele vai falando, além de tudo isso que a gente já falou, né, que é a mãe Iemanjá que torna os seres, inclusive, capazes de se adaptarem às condições e meios mais adversos, porque uma das características da água é justamente a adaptabilidade. Então, é a mãe Iemanjá que ajuda os seus filhos a se adaptarem, às vezes, a condições ruins, outras boas, né? Mas ele vai adaptando a todos. Esse amparo, essa maternidade que vai encaminhando, fazendo guiar e se adaptando com aquilo que for ruim, né? Ele fala, sustenta, vivifica os sentimentos e umidifica os seres, tornando-os fecundos em criatividade, ou seja, em vida, né? Por isso que ela é chamada aí a rainha do mar, para onde tudo é levado, para onde tudo é purificado e devolvido. E aí, gente, se vocês observarem como funciona o mar, vocês já viram como a maré funciona? Você joga as coisas no mar, ele realmente ele purifica e a maré devolve, e a maré devolve. Então, é esse você vai para o mar, despeja as coisas, ele purifica e te devolve. É um dos campos mais purificadores que nós temos. Talvez ou mais, na verdade. E nós somos 70% água. Aí, pensa no ocioso. Está no parágrafo seguinte. Ah, é? Vamos saber. Uma pergunta com resposta. O Gustavo está aqui, ó. Que nós somos 70% água. Na verdade, gente, nós somos pura água, né? O planeta, ele é água. O planeta, a porção de terra é muito menor do que a porção de mar, né? Então, a grande maioria do nosso planeta é de criação de vida, é de Iemanjá. O nosso corpo é composto por água, 70% de água. Então, nós temos a água literalmente dentro das nossas entranhas, né? Tanto o corpo quanto o planeta tem o predomínio, né, dessa água. Então, a lua influencia a maré e influencia o humor na vida nossa. tá. A energia, ele completa ainda falando que a energia salina, né, das 7 águas divinas de Iemanjá, são uma das grandes curadoras do espírito. Queima a lava astral, irradia energia purificadora. Então, o mar é uma grande limpeza, é um limpador. Você pode levar as guias para limpar no rio, né, na cachoeira, ou você pode levar no mar. Toda vez que eu vou no mar, eu levo minhas guias para limpar também, energizar minhas guias. E se, quando você vai tomar um banho de mar, gente, mesmo que seja como eu, né, nas canelinhas, é um banho de energia, né? É um banho que te... Um dos motivos de você ir para o mar e voltar bem é justamente esse, é a purificação energética que se faz no mar. Ele é a força da natureza mais estrondosa. É o lugar mais inexplorado que nós temos, muito mais que o espaço, né? É o mar, é o campo mais misterioso de energia, né? Mas é ele que alimenta a vida, é o mar, na verdade, que produz o nosso oxigênio, ele produz a nossa vida. Nosso oxigênio não vem das florestas, ele vem da água, ele vem do mar, tá? Então, pesquisem lá depois.
Então, a vida, né, ele fala que a carne é só um meio para a gente evoluir. E a vida é uma vivência das virtudes do Espírito. A gente está aqui só para viver as virtudes do Espírito. E uma delas é a geração da vida, que é de nossa mãe Iemanjá. Ao final, ele coloca aqui a mandala de Iemanjá, que é uma estrela um pouco mais aberta, de 5 pontas, com um rabinho, parece um rabinho de guarda-chuva aqui no final, tá? Uma das mandalas de Iemanjá, tem outras também, tá? As cores, aí para quem gosta, né? Quem ainda não sabe, principalmente quem está iniciando, as cores de Iemanjá são o azul claro, as flores que se oferenda para Iemanjá é a rosa branca, principalmente. Você pode tomar banho de rosa branca. Gente, tomar banho de rosa branca é a coisa mais maravilhosa do universo. Pode fazer sempre, não tem contraindicação. Ele também é banho de Oxalá, também é banho de Iemanjá. Ele acalma, ele purifica, ele energiza. Então, macera, né, as folhinhas as pétalas de rosa branca, toma leve fermentado, toma banho com aquilo, é muito bom, é um dos melhores banhos que tem, mais tranquilos, perfuma, clareia as ideias, tá? O campo de oferendar, lógico, né? O ponto de oferenda é no mar, passa mais banho. Eu vou voltar depois de novo nas ervas, tá? Ah, é normal, filha. Quem tá perguntando, não sei quem que é, mas quem escuta ponto de Exu e sente uma força forte, é o seu Exu, filho. É normal, quer dizer, é para ser normal se você é médium, né? Se é médium, é normal você sentir uns trem estranhos, uns trem forte, tá? Aí, o desenvolvimento é só para você diferenciar os trem. Esse trem é um trem que tá comigo, ou é um trem que tá de fora? É um trem que estava aqui, ou é um trem que tá comigo já, desde sempre? Entende? Então, o desenvolvimento mediúnico é só para você aprender a diferenciar o trem que você está sentindo, ok? Mas eu passo banho, gente, assim, eu falo desses banhos que são muito, muito básicos, né? O banho de Iemanjá, o banho de Obaloaê, o banho de pipoca, mas se vocês pegarem uma folha de Obaloaê, é o peregum roxo, que é uma flor que tem tudo quanto flor não, é uma folhagem roxa, que tem tudo quanto é jardim, de decoração, ela é muito linda. E é excelente para. E a energia de Obaloaê. De Iemanjá, a gente tem outra, quer um outro banho também? Anis estrelado. É de Iemanjá. É excelente para expandir a mediunidade e harmonizar a sua mediunidade. Ajuda a você, por isso que ela ajuda. Então, filha, esse banho de anil não é anil, tá? O povo fala que é anil porque é azul, mas é um outro nome. Não é anil que a gente lava a roupa, tá? É um outro. Sim, esse eu vou até. Ai, agora eu não lembro o nome. Chama a de Obaluaê é peregum roxo. Peregum roxo, mas o manjericão roxo. Não. Esse peregum roxo. Depois eu mando no grupo lá as fotos dele. Você vai ver em tudo quanto é jardim tem. Facinho, tá? O que eu ia falar? Ah, então. Já o povo toma banho com anil de roupa, mas não é anil. Ai, eu vou ter que pesquisar. Eu esqueci o nome. O povo usa muito no candomblé. Sabe? Como é que é o nome? Ai, não. Sil. Ah, é um pozinho, mas é um pozinho azul, tá? Depois tem um sabiazinho na caixa, assim, tá? Vague? Não sei se é isso, não. Guage, não é? Oi? Guage. O Age? É esse mesmo? É, tem ele aqui. É um sabiazinho na caixinha? É esse Quadra. mesmo. Aqui, ó. Isso, obrigada, Cássia. Mostra lá pro povo, ver que não é anil. Isso, esse mesmo. Tem um passarinho aí na capa. Eu lembrava do sabiazinho, mas não lembrava o nome. Não é anil, tá? A composição química é diferente, tá ok? Então o povo porque eu ponho aquele negócio azul para as oferendas de Iemanjá e o povo acha que é anil, mas não é.
tá? E tanto que esse daí é bem mais caro, é mais chatinho de achar, né? Então, oferenda para Iemanjá. Querem fazer? Eu faço todo ano aqui em casa, que é a oferenda mais simples, que é manjar de coco com calda de ameixa. Você faz um manjar de coco simples com calda de ameixa, espumante, é a oferenda de Iemanjá. As rosas brancas, o anis estrelado para fazer banho também, tá? Então, são banhos muito tranquilizadores. Iemanjá é uma energia que nos conecta com né, com a nossa essência de vida. Então, é muito bom, os banhos de Iemanjá são muito bons para limpeza, mas também para mediunidade. O anis é um dos que eu conheço, aí é um dos principais para ajudar, né? Então, quando tem gira de polvo d'água, pode fazer banho de anis estrelado, pode fazer de rosa branca, né? Que já serve para Oxalá, também é de Iemanjá. E do mais, gente, eu sigo sempre a orientação do Jesuel, que ele fala para fazer de banho, porque assim, tem muita erva de muito orixá, e tem erva que serve para vários orixás, entendeu? Então, se duvidar até hoje, ainda assim, eu faço sempre o banho básico para ir para a gira. Sabe qual que é? Colônia, boldo e manjericão. É o banho que eu sempre fiz a vida inteira. Às vezes eu faço um ou outro diferente, né? Porque é pedido. Se não, é colônia, boldo e manjericão. Colônia é uma erva de quase todos os orixás, não tem problema, não dá quiprocó no santo, né? Eu tenho ela aqui em casa, só que é difícil de tirar a muda. Eu estou tentando tirar para levar lá no terreiro. Não é tão fácil assim de achar. É colônia, o boldo, que é erva de Oxalá, e o manjericão, que também para vários, energiza e é de vários santos, né? Então, façam assim, né? Não tem problema, né? Arruda, alecrim e guiné. Só que esse é um banho mais de limpeza, entende? Quando você coloca a arruda, você pode usar, mas você usa sempre arruda, sempre alecrim, sempre guiné, o arruda e o guiné são duas ervas de limpeza. O alecrim é energizante, né? Então, você limpa. Então, vai variando um pouquinho. Sempre faça com o boldo. Por isso que eu falo das ervas de Oxalá, porque as ervas de Oxalá, gente, servem muito para gira, né? Banho de Oxalá, banho de canjica, banho de arroz, né? Os banhos de Oxalá não tem problema, porque a gente está fazendo para o sagrado, é para a gira, né? Então, façam sempre que não tem. E o boldo é muito tranquilizante, né? O boldo não tem erro com ele. Outra erva boa, tá? Só uma última coisa, Luana, você falou que Exu era de passagem, não é de passagem. Aí eu respondi, mas não consegui explicar na aula passada. É assim, o orixá das passagens que passa de uma vida para outra é o Baluaê, ok? É ele que faz a passagem, o encaminhamento. Talvez a passagem que você quis se referir é passagem da estrada. Por quê? Porque Ogum é o dono do caminho. E ele, Ogum, lembra que eu falei que ele rege os Exus? Ogum põe Exu e Pombagira nas encruzas, permitindo ou não a passagem em determinados caminhos. Então, é esse tipo de passagem. Não é a passagem da vida para a morte, entendeu? Porque não é isso que Exu faz. Quem faz isso é o Baluaê, tá? Então, talvez fiquei pensando, falei, não, você ouviu falar isso, será? Mas não é isso não, então é a passagem no caminho. Então, no caminho... Ah, meu filho. Todo mundo, gente, leiam o livro Os Guardiões da Lei Divina. Porque todo mundo acha que vai morrer, vai dar de cara com seus guias lá esperando, assim, ó. Ah, amigo, vem aqui. Gente, mas esse cara se lasca de um jeito. Porque não é assim. Você vai morrer e você vai contar seus guias. De jeito nenhum. Primeiro que eles estão em outra vibração que a nossa. Você já não consegue ver eles automático, né? Então, assim, é uma questão, não vai com essa não, não gere tantas expectativas assim não, porque não é assim, né? Não é uma coisa tão simples. Eu também queria, lógico que eu queria.
Queria ir lá, uhul, trabalhar, vamos, agora eu tô do outro lado. Mas não é assim, gente. Porque minha vontade é lá. Pronto, já morri, pronto, tchau, gente, beleza, tchau. Partiu o trabalho, partiu, vamos lá. Então, mas não é. Mas leiam esse livro que é muito bacana. Não é a realidade de todos, claro, cada um tem a sua, mas não é, acho que não é tão simples assim, filho. Não sei, porque eu já morri, mas eu não lembro, então não posso falar para você com toda certeza. Todos nós já morremos muitas vezes, mas não lembra de tudo, né? Mais ou menos só, né? Então, a gente fica um pouquinho cego. Beleza, gente? Então, na semana que vem, vamos vir falar daí dos orixás cósmicos ou negativos. Aí a gente vai para Oiatempo, Oxumaré, Iansã. O nome eu passo no grupo, sim. Depois eu passo lá, tá? Bem bacana. Tem audiolivro também, tá? Então, gente, uma boa noite para todos, um bom jantar, bom banho, porque não tomou banho igual eu ainda. Aproveitem, tá friozinho, viu? Fiquem com Deus e até sábado, se Deus quiser, viu?